Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos começando aqui mais um MegaCast, uma realização da Rádio Mega 98 FM de Belo Vale. Você que está na região de Belo Vale, Moeda, né? Piedade Gerais e tudo, só sintonizar 98.7 para escutar a melhor programação musical, notícias e tudo mais. Você está longe também, não tem como sintonizar, acessa lá o mega98fm.com.br ou baixe também o aplicativo. Beleza? É uma realização também do Guia da Estrada Real, tá? Aqui a gente tem aqui o guia impresso, ok? Esse é um guia que a gente faz regional, mas você também pode acessar lá o guiadaestradareal.com.br ou Guia Estrada Real, qualquer um dos dois, vai para o nosso portal lá também. E tem lá todas as informações da Estrada Real, pontos turísticos, utilidade pública, tem comércio e serviço também da região também da Estrada Real. E você pode baixar também lá na Apple Store. E na Play Store também, é só pesquisar lá, Guia da Estrada Real, ok? Esse MegaCast, a gente tem assim, a oportunidade de estar aqui podendo apresentar, né? Já se eu não me engano, acho que é o quinto ou sexto, né? Eu perdi as contas aqui já. E só é possível de acordo com os nossos parceiros. Os parceiros têm dado uma força para a gente, então eu tenho que dar, né, o crédito para eles aqui também e agradecer a todos. Tá? Eu queria agradecer aí ao Sicredi, né? Um banco, né, que está com a gente aí também desde o primeiro. A padaria Lamartine, tá? A Prime New Colchões Terapêuticos também, está entrando com a gente agora também. Eu vou falar muito disso também mais para frente. A JB Delivery, sempre com a gente aí. Mandar um abraço lá para a Giane e para o Breno também, viu? Tá sempre com a gente aí também. Tô esperando o salgadinho aqui, viu, Breno? Né? Denilson Van, se precisar de viagem, fazer um evento, é só procurar lá Denilson Van. A Lore Telecom, internet fibra ótica também na região também, internet de alta qualidade. A Clínica Odontológica Nisiele Cacheta, também com a gente aí sempre. Entrando agora também o tio Rafa Garagem, aqui de Moeda também, ele mexe com plotagem automotivas, insufilme, acessórios veiculares, só procurar lá tio Rafa Garagem, tá? E a Agrolapa também, lá de Belo Vale. Então, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores aí, né? A força que tem dado para a gente poder estar levando esses podcasts, né? O nosso MegaCast para vocês aí. Bom, gente, hoje nós vamos estar falando de um tema diferente que a gente não falou ainda nos outros, né? A gente sempre teve cultura, teve aí música, né? Política, e hoje nós vamos estar falando de negócios. Então a gente colocou hoje um nome aqui que chama Negócios Sem Limites. Nosso MegaCast hoje vai ser Negócios Sem Limites. Eu fiz uma colinha aqui para poder apresentar a nossa convidada, e eu gostaria até de falar primeiro, assim, né? Eu vou ter ali aqui, vocês me dão licença, mas porque eu tenho que pegar essa cola, senão eu posso esquecer de alguma coisa, né? Não é mesmo? Então é o seguinte, eu queria começar com um texto aqui, é o seguinte, olha. Muitos começam o ano cheio de metas, mas poucos chegam ao fim com elas cumpridas. Realmente é mesmo, né? Eu também sou um também que já passei por isso. Hoje vamos conversar sobre o porquê isso acontece e como reverter esse jogo. Gente, a convidada aqui de hoje, tá, é daquelas que sabe o que estão falando. Na prática e na teoria, e vice-versa. Na teoria e na prática também, né? Eu estou falando da Flávia Nunes, que é formada em Ciências Contábeis, mas se encontrou de verdade no mundo do marketing digital, da gestão e das vendas também. Ela é empresária, né, há mais de 20 anos. 20 anos, passa rápido, né? Com mais de 80 campanhas e já ajudou a negócio a faturarem, olha só para você ver, hein, mais de 15 milhões de reais com estratégias que realmente funcionam. Além disso, ela é a mente por trás da Estação de Negócios, uma agência e plataforma que ajuda empreendedores a crescerem com cursos, mentorias e treinamentos em tudo que importa. Tráfego pago, vendas, gestão, desenvolvimento pessoal, né? Não sei se eu esqueci de alguma coisa, né? A missão dela é inspiradora, ajudar o maior número de pessoas possível, de empreendedores, a se desenvolverem de verdade, por dentro e por fora. Flávia, que honra ter você aqui no nosso MegaCast aqui, né? Seja muito bem-vinda. Fábio, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando aí o meu conhecimento, né? Essa longa jornada aí de empreendedorismo, de erros, acertos. E eu acredito que quando a gente compartilha conhecimento, a gente pode transformar a vida de outras pessoas. Então, Exatamente. se esse bate-papo puder ajudar os empreendedores, né, a crescer, a se desenvolver, essa é a nossa missão. E já vai ter valido a pena demais esse nosso bate-papo, tá? Estou muito Não, feliz de bacana. estar aqui hoje com você. Nós também, com certeza. Bom, um assunto que tem muita coisa, né? Assim, tem muito.
Tem muitas informações, tem muitas dúvidas, né, que todo mundo pode ter, né, os empreendedores aí locais. A gente vê na internet o tanto de gente que tem falando de muitas coisas, né? Eu tenho certeza que hoje que a gente vai falar aqui tem muita coisa que o pessoal paga até caro para ficar sabendo. É verdade, é Creio verdade. eu, né? Posso até falando alguma bobagem, mas eu creio eu, né? Pelo que, né, a gente já teve conversando anteriormente. Mas eu queria conversar com uma pergunta que eu acho que tem muita gente que gostaria de saber, né? Por quê, né? Ou pelo menos tem uma luz, né? Por que que as pessoas desistem das suas metas no primeiro trimestre? E acontece mesmo, né? É verdade. E eu vou trazer um dado até mais curioso. A gente já está chegando praticamente aí no segundo semestre, né? A gente já está caminhando para julho, mas a grande maioria das pessoas, Fábio, elas nem terminam o primeiro trimestre. Elas terminam as metas dela, 80% das pessoas abandonam suas metas ainda em janeiro. Na terceira semana de janeiro. Então, houve uma pesquisa, inclusive nos Estados Unidos, tem um dia que é o 19 de janeiro, que foi nomeado como o Quitter's Day, que é o dia do desistente. Ah, é mesmo? Então, a grande maioria das Olha. pessoas, elas, infelizmente, elas não colocam metas com clareza, metas com propósito. E quando chega você já viu ali na virada do ano novo, as pessoas falam, começam a fazer 1000 promessas, né? Eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero crescer o meu negócio, eu quero mudar de casa. Então, as pessoas estão ali na empolgação e elas começam a escrever metas como um caderno ali de ano novo. Isso. Mas aí o que acontece? A grande maioria não faz uma meta com propósito, com clareza, e o tempo vai passando. Quando elas veem outras pessoas voando, chega, infelizmente, né, a questão da comparação. E aí a pessoa fala, poxa, eu estou vendo gente aqui voando, já começando a treinar, entrando na academia, fazendo dieta, e eu estou aqui dia 10, 12 de janeiro e ainda não fiz nada. Aí as pessoas desistem. Então, a grande maioria das pessoas, elas desistem ainda em janeiro. Nossa, Então, para o empreendedor é muito importante ele ter metas com clareza, porque, na verdade, você não precisa de mais metas, você precisa de ter clareza e ter consistência nas suas metas. não, bacana. É, realmente é mesmo. A gente, quando vai chegar final do ano, a gente já começa o fim do ano, começar o fim do ano, né? A gente já começa lá, quando já chega lá pro dia 20, a gente já começa a imaginar, ou até mesmo um pouquinho antes, o que vai fazer no outro ano, né? Não, na virada do ano vamos fazer isso, né? E você já começa empolgado, aí no dia primeiro, às vezes tomou acorde de ressaca, no dia 2 já fala, não, amanhã já vou começar. Aí não começa, não, agora é porque é comecinho de ano, vamos esperar um pouquinho, né? Tem aquele negócio também que o pessoal fala de como é que o Brasil só começa depois do Depois do carnaval, né? carnaval. Mas, Flávio, então, por exemplo, então nesse caso, tem algum jeito assim de como alinhar essas metas, né, com um propósito para evitar, por exemplo, essa frustração assim? Essa frustração que você falou, ela já tipo assim, já nesse dia que você falou, dia 19, né? A pessoa já está meio que A frustrada. pessoa já desistiu, né? Então, o dia 19 de janeiro foi eleito como o dia do desistente, porque a pessoa já desiste, né? Ah, isso aqui que eu fiz, eu não tinha um propósito. Esse é o grande segredo. Para a sua meta, para os seus objetivos dar certo, tem um segredo, Fábio. Você precisa ter bem claro por quê ou por quem você vai fazer aquilo que você se propôs. Então, quando você tem isso muito claro na sua mente, você consegue superar todos os desafios. Então, imagina uma pessoa que tem um filho. O porquê dele vai ser os filhos, ou vai ser os sobrinhos, ou vai ser a mãe. Então, eu quero fazer isso para realizar o sonho da minha mãe. Então, quando a pessoa estabelece uma meta, um sonho, um objetivo, que tem um propósito muito claro, quando vem as dificuldades, a pessoa lembra do porquê ou do porquê ela está fazendo aquilo. Por exemplo, eu quero ter o sonho da casa própria. Então, eu moro de aluguel e o meu sonho é ter uma casa própria. Então, a pessoa imaginou aquilo. A gente vai falar também como que você pode ter metas e executar as metas. A gente vai falar sobre isso também. Mas aí, imagina a pessoa que quer ter o sonho da casa própria. Quando vier as dificuldades, que elas vêm, e principalmente para os empreendedores, vêm os desafios, vêm as dificuldades, ela lembra lá da meta dela, do propósito, e ela suporta aquilo. Então, para evitar essa frustração, a palavra-chave é você pensar assim: por quem ou por que eu estou fazendo isso? Se esse por quem ou porquê não for forte o suficiente, provavelmente você vai desistir. Entendi. Então, precisa ter um objetivo. Só perder 10 quilos, por quê? Para quem? Ah, eu preciso ter mais saúde para brincar com meu filho. Ah, eu estou ficando aqui com os meus índices de saúde alterados, então eu preciso emagrecer para ter mais saúde porque eu tenho alguém que eu preciso cuidar.
eu tenho um projeto de vida. Então, se esse objetivo, se esse por quem ou pelo o porquê não for suficientemente forte, a pessoa vai desistir. Você falou uma coisa séria mesmo, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, igual a gente, né, tem filhos, né? Eu também tenho, né? Filhas, né? No caso. E às vezes a gente fala assim, não, vou fazer isso pela filha, né? Ou, né? Igual você falou, pai, mãe e tal. Mas é uma coisa que a gente já vê muito acontecer mesmo, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, tá. Vou dar um exemplo aqui, mas que acontece muito. A pessoa é obesa, né? Não, é sedentária e tudo mais, não faz nada. Aí, de repente, ela é cometida por alguma enfermidade grave. Aí ela, de uma hora para outra, ela se vê ali obrigada a fazer. Aí ela começa, não, poxa, eu tenho que fazer, só vou morrer. Então ela começa a fazer exercício, começa a fazer aquilo. Então isso aí é o porquê dela, que ela começou a fazer. Não, então agora eu tenho que me empenhar, comer menos, fazer. Então é porque, senão, acho que eu não tenho mais coisa mais grata que falar, né? Um motivo maior que senão você vai morrer, né? É, E e realmente a você pessoa. morrendo, você vai deixar alguém órfão Pois também? é, exatamente, né? Porque muita gente fala assim, eu não tenho ninguém, eu não tenho porquê, eu não tenho objetivo. Se não tiver um motivo muito forte Forte, é. emocionalmente, a pessoa não vai seguir, mesmo que ela esteja até correndo risco de vida. Tem. Então, precisa ter essa conexão com um objetivo muito forte, com um sonho, e que aquilo realmente traga uma conexão forte para a pessoa não desistir. Não, exatamente, né? Porque nada é fácil, né? Nada é fácil. Então, as pessoas precisam ter um motivo forte que cria essa conexão. Exatamente. A questão de ser fácil, né? Tem uma frase que eu escutei de alguém, não lembro quem que é, que falava assim, ó, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Ou faria, né, Exatamente. no caso. E aí, tipo assim, eu trabalho com isso. Ah, porque tem poucas pessoas que trabalham com isso. Ah, porque se fosse fácil, tá todo mundo fazendo. E por aí, né? Então, Exatamente. realmente, isso engloba para tudo, né? No caso, né? Para tudo, principalmente para empreender, né? As pessoas, muitas vezes, elas estão no CLT e aí elas falam assim, eu quero colocar um negócio para mim, eu quero começar a empreender. Eu quero ter liberdade geográfica, eu quero trabalhar de onde eu quiser, eu quero fazer os meus horários. Claro que quando você é dono do seu negócio, você tem mais liberdade do que quando você trabalha para uma outra pessoa. Porém, isso não é assim tão fácil quanto as pessoas pensam. Então, claro, o empreender tem todos os desafios, muitas vezes maiores do que quem é CLT. Então, por quê? Porque empreender é você servir ao outro. Empreender não é montar um negócio para vender. A definição de empreender é você vai servir alguém, seja através de um serviço, seja através de um produto que você vai desenvolver. Então, empreender é servir. E muitas vezes, para a gente servir outras pessoas, a gente tem que ter uma responsabilidade até muito maior do que quando a gente trabalha para outras pessoas. Então, essa responsabilidade, muitas vezes, ela realmente vem com uma carga, né, muito forte para quem empreende. Então, quem é empreendedor sabe que empreender não é fácil. Muitas vezes a gente trabalha muito mais horas do que quando a gente trabalhava CLT. Então é um desafio, mas aí vem novamente, né? Por que eu estou empreendendo ou por quem eu estou empreendendo? Perfeitamente. Aqui, só fazendo um parênteses, eu tenho uma outra perguntinha aqui para te fazer, mas até falando dentro dessa que você falou, aí, né, dessa resposta. Aqui mesmo na região, aqui em Moeda, né, onde nós estamos falando, eu já vi vários negócios começarem bem, e a coisa começou a bombar, 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 e com 3, 4 meses, né, de repente, já fala assim, fechou. Aí não vai ver a pessoa falar, não, é porque né, imaginou que já ia começar bombando, que já ia começar a ganhar dinheiro de uma hora para outra, aquele negócio todo e tal, né? E realmente o negócio estava indo bem e a pessoa vai lá e desiste. Mas por quê? Eu também passo por isso também, que em 2008, né? Eu lancei o guia, na época era Guia da Serra, que pegava o São Médio e Belo Vale, hoje a gente pega a Estrada Real inteira, né? E na época mesmo, se eu fosse olhar isso, tipo assim, fiz o primeiro guia e falar assim, já vou ganhar dinheiro, não. Eu paguei todos os meus custos, mas foi uma sementinha que eu plantei lá, depois eu vim regando, né? Ela foi germinando, ele foi dando os frutos e hoje a gente está colhendo os frutos aí, né? Mas a gente vê bastante Exatamente. pessoas fazendo isso mesmo. Acho que já vai começar de uma hora para outra e tudo, e acaba, né, desistindo no meio do caminho, que vê que o negócio não é fácil, né? É Entendeu? verdade. Bom, você acredita que o sucesso começa na mente? E você acredita por quê? Eu não só acredito, mas eu posso dizer com certeza que o sucesso começa assim na mente. Então, assim, como a gente está falando sobre isso, né? A gente vem as dificuldades, vem ali todos os desafios e vem aquelas vozinhas na cabeça da gente, que a gente chama de sabotadores. E todos nós temos. E eu, como empreendedora, né, como pessoa mesmo, eu já passei por várias situações. Eu já tive também os meus sabotadores internos.
Então, eu posso falar isso com muita certeza. Os sabotadores são aquelas vozinhas que ficam ali na sua cabeça. Então, é a autocrítica exagerada, é a procrastinação ali, né, disfarçada de perfeccionismo. Então, é aquela pessoa que está sempre ajudando os outros, porém, ela está se prejudicando o seu negócio, prejudicando sua família. Então, ali, a necessidade de sempre agradar todo mundo, de falar sim para todo mundo. O excesso de controle. Então, muitas vezes a pessoa ela é muito centralizadora, ela não quer passar nada para ninguém. Aquela paranoia de que eu não vou, vai dar errado. Então, esses são os sabotadores. Todos nós temos os nossos sabotadores internos. Sabotador colocando assim numa figurazinha, seria como se fosse aquele capetinha que fica falando. Exatamente. Fica no ouvidinho, tem aquele desenho que tem aqui assim, não faz não. Para que você vai começar hoje? Não, isso é muito difícil, deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Aí vem aquela outra vozinha na sua mente, que é o seu racional, e fala assim, o anjinho, não, né? é o anjinho, fala assim, não, você vai conseguir, você é bom nisso, vai lá. Então, os sabotadores, normalmente, a nossa mente tende a ir para a zona de conforto. Sim. Então, os sabotadores, eles vêm para confundir a nossa mente. Mas sabe qual que é a boa notícia, Fábio? Dá para a gente dominar os nossos sabotadores. Então, a primeira coisa é identificar quais são os sabotadores que estão nos atrapalhando. E aí é exatamente essa reflexão. Quando vier aquele sabotador assim, a procrastinação, por exemplo, eu quero deixar para fazer isso amanhã, eu vou fazer isso mais tarde, mês que vem eu começo isso, que a gente falou lá das metas do começo do ano. A primeira coisa que você vai perguntar, identificou isso, você vai perguntar, isso mais me ajuda ou mais me atrapalha? E fazer dessa forma, seguir esse pensamento, vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Você fala, por exemplo, no caso da pessoa estar procrastinar, fala, vou deixar para amanhã. Seria isso? Isso, então a pessoa escuta assim. Não, peraí, eu vou fazer isso amanhã. Depois, vai me ajudar ou vai me atrapalhar se eu deixar isso para amanhã? Se eu deixar isso para amanhã, exatamente. Se você pensar assim, e o seu cérebro, Fábio, é interessante que quando você se pergunta, ele te responde imediatamente. Se eu deixar isso para amanhã, mas amanhã eu já tenho um compromisso, eu tenho outra coisa, vai embolar com outra coisa, imediatamente a resposta vem. A pessoa controladora, aquela pessoa que tem dificuldade de delegar. Quando ela fala assim, se eu pegar isso aqui para fazer, ou se eu passar isso para outra pessoa, se eu pegar para fazer, vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Vai me atrapalhar porque eu vou acumular com mais coisas que eu tenho para fazer. E se eu passar isso para outra pessoa, vai me ajudar, porque vai me aliviar aqui, e depois eu tenho que respirar, me controlar, e depois eu vou e só verifico o que a pessoa fez. Apontando para mim aqui, né? Porque é o seguinte, eu delego, né? Tem um parceiro que trabalha com a gente aqui, né? Comigo, né? Por exemplo, então, um caprichoso também, mas eu sou muito perfeccionista, sabe? Então, por exemplo, tem coisa que me surpreende. Eu passo, né? Tipo assim, mas tem coisa que eu falo assim, não, isso pode achar que eu vou fazer, que eu acho que eu vou fazer melhor. E às vezes a gente não faz, né? Igual eu já passei para ele, né? Para um funcionário aqui, para ele poder fazer umas coisas para mim, que eu falava assim, não, pode fazer o que ele fizer, tá beleza. Na hora que ele me mostrou, eu falei, nossa, mas ficou show de bola, né? Eu falei, eu não faria desse jeito. E eu tô aprendendo, sabe? Mas eu tinha esse negócio de ficar meio querendo controlar, mas de um tempinho para cá agora eu tô vendo que realmente é benéfico mesmo você delegar as coisas, você consegue dar um rendimento melhor, né? Exatamente. Então, muitas vezes, o excesso de controle, a pessoa perfeccionista, normalmente é uma pessoa centralizadora também, ela tem essa dificuldade de delegar, e às vezes ela procrastina em alguns momentos porque ela quer fazer tudo tão perfeito que enquanto não tiver do jeito que ela quer, ela não vai realizar. Isso muitas vezes atrasa os projetos dela. Então, a primeira dica é identificar o sabotador, se perguntar se aquilo ali vai ajudar ou vai atrapalhar, respirar fundo e estar também em ambientes que te impulsionam, né? Que fazem você crescer, pessoas ali que vão te ajudar também nessa questão de você dominar os seus sabotadores. Quando você está num ambiente de pessoas que te apoiam, que não só te criticam, claro que muitas vezes as pessoas criticam a gente com o objetivo de nos ajudar, de fazer a gente abrir os olhos ali, mas se você está num ambiente onde você só é criticado, provavelmente os seus sabotadores vão falar mais alto, principalmente da procrastinação, do excesso de perfeccionismo. Mas a pessoa fala, mas tem certeza? Isso aqui não está muito
muito legalzinho. Não, não é melhor você fazer isso? Aí você já vai começando a colocar aquilo na sua mente. Não está tão bom. Amanhã eu melhoro. Não, enquanto eu não tiver uma coisa muito perfeita, eu não vou fazer. Então, estar em ambientes de pessoas que também te ajudam, te apoiam, né, que te dão ali a força naquele momento de falar assim, Fábio, isso está muito bom. Vai, né? Vai, você tem tudo para crescer. Então, esse também é um segredo para você dominar os seus sabotadores. Estar cercado de pessoas que te impulsionam. Não, bacana demais. Você comentou um negócio aí, eu queria até te fazer, tem a ver com isso que você falou também, até a questão das críticas, né? Falar, a pessoa criticando, às vezes está querendo ajudar, né? Então eu queria saber assim, como é que você utiliza, por exemplo, a razão para poder fazer a razão e a emoção, né? Vamos falar assim, né? No dia a dia como empreendedora. Porque isso aí, querendo ou não, mexe com a gente, né? Quando alguém critica, por mais que depois, às vezes, você para e pensa assim, pô, foi por bem, mas na hora a emoção vem, né? E tal. E como é que você controla, assim, razão, né? No caso, equilibra razão e a emoção, no caso, como empreendedora, assim. Então, Fábio, eu costumo dizer o seguinte: o excesso ele nos rouba e o equilíbrio nos devolve. Então, é claro, né, as pessoas, eu acho que não tem ninguém que gosta de receber uma crítica, né? Então, quando a pessoa é criticada, é quando ela tem um equilíbrio ali emocional, né, o equilíbrio mesmo de entender que aquela crítica e filtrar aquela crítica, né, para o seu crescimento, eu acho que a palavra-chave é equilíbrio. Então, se a pessoa receber uma crítica, ela vai passar por um filtro. Então, inclusive tem o filtro da verdade, né, do Sócrates, né? Se não me engano, se aquilo é bom, se é útil e se é verdade. Então, os 3 filtros de Sócrates. Se Se é aquilo que a bom, se pessoa é falou, útil. se é bom, se é uma coisa boa para mim. Então, Sei. se aquela crítica foi uma crítica que é boa, que vai fazer eu crescer, ok, passou pelo primeiro filtro. Aquela crítica, ela vai ser útil para mim. Então, assim, a pessoa está criticando porque aquilo vai trazer uma Tô até utilidade. anotando, tá? O filtro são os 3 filtros de Sócrates. Se a coisa é boa, isso vale para todos nós, inclusive quando a gente vai falar algo com alguém. Se o que eu vou falar é bom, se é útil e se é verdadeiro. Se é verdadeiro, né? Então, se a pessoa falou comigo, aquilo foi bom para mim em algum momento, né, em alguma situação, se aquilo foi útil para mim, né, vai trazer ali para mim um equilíbrio, uma clareza. E se aquilo que a pessoa falou é verdade? Então, assim, realmente isso que a pessoa falou é verdade. Ok, como que eu vou absorver isso? Como que eu vou ressignificar isso que a pessoa falou? Muitas vezes, quando a gente é criticado, a gente vem com as emoções mesmo, né, de raiva, de frustração, a gente fica triste, fica chateado, e às vezes a gente para aí. Né? E aquilo só serviu para nos abalar. Então, é importante a gente pegar a crítica, ressignificar, passar por esses 3 filtros e ver como que eu posso transformar. De repente, foi aquilo ali que a gente precisava ouvir, às vezes a gente não estava enxergando. Sabe quando fala assim, a pessoa às vezes vê de fora melhor do que quem está dentro ali da situação? Uhum. Então, eu costumo olhar isso. Eu costumo, né, sempre assim, dar crédito para as pessoas. Né? Isso é uma coisa minha mesmo, né, pessoal. Eu sempre tento ver o lado bom das pessoas. É claro que muitas vezes a gente se frustra, sim, mas eu tenho isso comigo. Então, eu sempre tento trazer o equilíbrio para mim. E, claro, para isso, a gente precisa também de outros fatores. Então, por exemplo, o corpo parado, a mente trava também. Então, a gente precisa se exercitar. Quando a gente se exercita, a gente trabalha a nossa mente, trabalha o nosso corpo físico, os nossos hormônios. Então, tem os hormônios ali né, que dão satisfação para a gente. Então, eu pratico exercício todos os dias. Aí você que está me ouvindo agora fala assim: Flávia, pelo amor de Deus, não consigo fazer exercício todos os dias. Mas comece a fazer alguma coisa. Começa pequeno. Lembra que a gente falou da meta? Uhum. Se a pessoa precisa, a gente estava falando sobre obesidade, se a pessoa precisa perder muito peso e ela ficar pensando no excesso de peso que ela precisa, ela vai desanimar. Então, entende o porquê. Aí ela vai pensar assim: eu vou começar com pequenos passos. Então, são as pequenas vitórias que a gente vai ter no dia a dia. Então, eu hoje faço atividade, tenho, né, o benefício de fazer atividade todos os dias, mas lá atrás, quando eu comecei, eu só tinha 15 minutos para fazer uma caminhada. Mas era aqueles 15 minutos que eu tinha para mim,
que eu arejava a minha cabeça e cuidava do meu corpo. E eu fui fazendo isso gradativamente. Hoje você consegue fazer quanto tempo mais ou menos por dia? Só de Hoje eu consigo curiosidade. fazer 1 hora por Uma dia de hora? atividade. Então, às segundas, eu pedalo em torno de 18 a 20 quilômetros e faço pilates 2 vezes por semana e musculação 2 vezes por semana Eu já vi também. até vídeos seus da estação de negócio mesmo, comentando alguma coisa. Ah, começamos o dia hoje, não sei o que lá, e você lá na orla da lagoa, né, da Isso. Pampulha, né? Então, assim, é aquele momento que a gente começa o dia, a gente areja, então a gente fica com mais disposição. Então, dentro desse equilíbrio, eu tenho a parte do equilíbrio físico, então eu tenho as atividades físicas, eu tenho a parte do equilíbrio emocional também. Então, não é só trabalho, né? Eu quero falar para você que é empreendedor. Eu sei que empreender é desafiador. Mas não é só trabalho, você também precisa se conectar com sua família, com seus amigos. Então, é nesses momentos que eu estou com os meus amigos, com a minha família, que eu me lembro que não é só trabalho, que não é só um CNPJ. Então, é também momentos que eu também busco, né, esse meu equilíbrio e também a minha conexão com Deus, né, que é onde me dá ali a minha direção, a minha conexão com Deus, que me guia ali no propósito. Exatamente. Então, quando a razão ela pede para eu acelerar, a emoção às vezes vem e fala assim: para um pouco, respira, senta um pouco agora com seu filho, né? Vai assistir ali um pouquinho do que ele está assistindo, né? Ele está às vezes no quarto, hoje está todo mundo conectado, né? Fica todo mundo ali no seu celular, na TV. Então vai lá, senta um pouquinho com ele e Exatamente. encontra com os amigos. Então, na minha vida de empreendedora, eu busco equilíbrio, né? Com todos esses fatores. Não, bacana. Ó, até pegando um gancho que você falou aí também, é, porque também é o seguinte, né? A gente fica só trabalhando, 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 trabalhando. Chega uma hora que você não vai ter aquele para quem nem porquê, não é? Verdade. E uma outra coisa que você até comentou é a questão de religiosidade, né? Cada um, né, que tem as suas, né, a sua Sua religião, crença. né? Você é católico, eu sei também, eu sou católico também, né? E tudo. E essa parte, por exemplo, eu sei que acho que não está aqui não, mas ajuda, por exemplo, demais, vamos supor, em algum momento, essa parte de ter, assim, uma crença, né, uma fé em Deus, vamos falar assim, né? Isso ajuda também a superar as coisas também, assim, no seu ponto de vista. Ajuda muito, porque essa conexão, né, no nosso caso a gente tem essa conexão com Deus, né, e as pessoas têm às vezes conexão com o universo, com o ser maior. Essa conexão também nos mostra que nós não estamos sozinhos. Certo. Muitas vezes o empreendedor ele se sente solitário, mas quando a gente tem, né, como a gente falou, o porquê, e a gente tem esses momentos que a gente tem essa conexão também com o ser superior, né? Então quando a gente vê toda a criação, tudo o que Deus foi, né, capaz de fazer, né, o Deus que a gente fala, o Deus do impossível, mas a gente olha para o universo, a gente olha a grandeza do universo, a gente entende que o universo é de infinitas possibilidades. Então, a gente olha para tudo isso que foi criado, e isso dá também um alento para a gente de que a gente não está sozinho, de que nós estamos aí no mundo, né, aberto a todos, né? Quantas pessoas, né, que têm tudo, né, que têm as realizações, têm os seus projetos, por que não eu? Né? Então, a gente tem essa conexão, isso é muito bom para trazer para a gente também essa certeza de que nós podemos sim realizar o que nós quisermos. Exatamente. Eu tenho dia que a gente acorda e fala, nossa senhora, a gente tem que fazer isso hoje, né? A gente tem mais de falar Nossa Senhora, né? Mas, oh meu Deus, oh Jesus, né? Que seja, né? É. A gente acorda e fala, nossa, meu Deus do céu, hoje eu tenho que fazer isso e fazer aquilo. Aí você acorda, às vezes, assim, é automático, vai, né? Vai lá escovar uns dentes, vai tomar água e tal. Aí tem dia que eu tô muito agitado, eu chego e falo, não, peraí, deixa eu fazer a minha oração aqui. Aí eu paro, faço a oração assim e tal, peço a Deus para iluminar, que eu vá deitar na cama, é melhor do que eu tô levantando, aquele negócio, sempre tem né, esse costume. Parece que na hora que você faz isso, parece que você joga para entrega, né? E vai e as coisas acontecem, né? Muita Entendeu? gente acredita assim, você entrega para o universo o que você quer e o universo vai fazer todo o movimento para que aquilo se realize. Uhum. E isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Se você está mandando para o universo coisas negativas, pensamentos negativos, ele está recebendo todo esse seu pensamento. Então, sabe quando as pessoas falam assim, nossa, quando parece que está ruim, piora? Uhum. Piora mesmo, porque você está mandando para o universo coisas negativas. Ele vai te devolver.
Então, ele não te dá o que você não manda para ele. Então, quando você se conecta com o universo, quando você se conecta com Deus, e aí você fala, olha, é isso que eu quero. Você pode ficar tranquilo que você vai continuar fazendo as suas coisas, mas todo esse movimento vai ser feito para que É, as coisas você aconteçam. falou exatamente, você falou mesmo. Eu tenho um amigo meu que ele, toda vez que você encontra com ele, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Ah, tô todo lá. Eu não vou falar a palavra que ele fala, mas tipo assim, tô todo lascado. Porque outra palavra começa com outra E palavra. ele vai estar sempre E lascado, né? toda vez que você encontra com ele, tá sempre lascado Tá mesmo. sempre E lascado. tal. E às vezes a pessoa, não, às vezes a pessoa você encontra com a pessoa e fala assim, como é que você tá? Não, tá tudo bem, não sei o que lá e tal, e tudo. Não, como é que você tá? Beleza e tal. Aí de repente você vai descobrir, fala, nossa, você viu? O parente dela morreu, o irmão morreu, o irmão dela tá assim, se assado. Mas ela não deixou transmitir aquilo ali, porque senão, né? É Piora isso mesmo, né? mesmo, é isso Bom, mesmo. bom, mas aí o que acontece, né? Então, a gente está falando nessa questão de ter fé, né, em alguma coisa. Isso aí pode se dizer que quando você tem uma fé que você joga, isso significaria uma motivação, seria uma coisa assim para você levantar da cama e correr atrás dos seus negócios, né? Então é o seguinte, eu até anotei aqui, pegando esse gancho, que seria o seguinte, né? Não só de motivação é que se constrói um negócio. É sobre processo, rotinas e execução. Então, na Exatamente. verdade, não seria somente igual você falar assim, eu vou acordar hoje e estou com fé que vai dar tudo certo, estou motivado e sair sem um rumo, seria isso, né? A gente podia até fazer o seguinte, né? O que você acha da gente dar só fazer uma pausa, alguns minutinhos aí, assim a gente voltar e deixar esse tema no ar para a gente começar a falar sobre isso depois? Pode Vamos ser? embora, pode ser. Ah, não, tão bacana. Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui. O MegaCast de hoje está sendo um patrocínio aí da Sicredi, da Padaria Lamartine, Prime New Colchões Terapêuticos, JB Delivery, Deunilson Van Viagens e Eventos, Lore Telecom, Nisiele Cacheta, Clínica Odontológica, Tio Rafa Garage e Dragolapa também. A realização é nossa, né? Guia da Estrada Real com o Erlinho ali, tá ali as câmeras atrás, ele dando um joinha ali, né, Erlinho? Beleza? Lá da Mega FM, beleza? Então nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos aí, continuando com a nossa conversa bacana aqui com a Flávia.
Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso MegaCast hoje, no dia 21/6, né? Entrevistando aqui a Flávia Nunes, né? E a Colinha, só pegando aqui a Colinha de novo, né? Para falar que é muita coisa dela, né? Ela é formada em ciências contábeis, mas ela se encontrou no marketing digital, na gestão e das vendas. Então a gente está continuando aqui o nosso papo, né? E tudo mais. O primeiro bloco foi muito legal e agora a gente tem muita coisa para falar também, né, Flávia? Verdade. Bom, eu deixei, né? A gente estava comentando aqui sobre motivação e tudo mais, então a gente vai entrar agora mais nessa visão empresarial mesmo do negócio, né? E eu só lendo de novo, né, que eu deixei na saída do intervalo, mas não é só de motivação que se constrói um negócio, né? A gente está motivado, sai todo motivado e tal. É sobre processo, rotina e execução. Na verdade, é o seguinte, Flávio, eu queria te fazer uma pergunta. Qual o tripé do sucesso empresarial na sua visão? Então, além da motivação, né, que é como a gente falou, né, a gente precisa da motivação para os nossos negócios, mas os negócios, eles precisam de um tripé bem simples, que é planejamento, processos e rotinas. É o famoso PPR. Então, sem planejamento, você anda sem direção, sem processo, você vive apagando incêndio. E sem rotina, você fica dependendo ali da motivação do dia a dia, do ânimo do dia a dia. Então, esse para mim é o famoso PPR, é o sucesso mesmo, ele é o tripé do sucesso. Então, o que é o planejamento? Vamos explicar isso aqui. O planejamento são as ações estratégicas para você atingir um objetivo. Então, por exemplo, se hoje você fatura em média ali R$ 80.000 e você quer passar por um faturamento de R$ 110.000, por exemplo, você precisa de um planejamento para saber que você vai precisar de talvez aumentar a sua carteira para 125 clientes, por exemplo. Sim. Então, o planejamento vai fazer você enxergar ali onde você quer chegar e aí vem os processos. O processo é o dia a dia mesmo para você alcançar esses objetivos. Então, quando você desenha o que você precisa fazer, você tem os processos bem estruturados, você consegue executar melhor e cumprir o seu objetivo. Só uma dúvida, até para poder fixar bem assim também para mim, né? Eu creio que também quem está vendo vai fixar também, né? Quando você vai planejar alguma coisa, aquilo ali, ao ato do planejamento, é você estar ali sentado, escrevendo, anotando, seja no computador, seja numa folha de papel, falar, eu tenho X, eu preciso alcançar X, então para isso eu tenho que fazer isso. Aí isso aí é o planejamento. É o O planejamento, é onde planejamento. você quer chegar. Tá. Então você está planejando. É como planejar uma viagem. Então você fala assim: olha, eu quero ir para a Itália, por exemplo. Eu estou sonhando muito com a Itália, que é o meu próximo destino, se Deus quiser. Então eu estou planejando ir para a Itália, eu estou planejando fazer uma viagem, eu já tenho um destino. Certo. Então, eu vou começar a pensar agora o que eu preciso fazer para fazer a viagem para a Itália. Aí Então, isso aí já é o processo. já é o processo. Então, Tá. o planejamento é para onde você quer ir. Uhum. E aí você sabe que eu sei, só para eu pensar em ir para a Itália, eu sei que eu vou precisar de comprar passagem de avião. Primeira coisa, eu vou precisar de tirar meu passaporte, Certo. eu vou precisar de comprar passagem, eu vou precisar de olhar a hospedagem. Então, quando eu planejo a viagem, eu já tenho em mente o que eu vou precisar. Então, isso tudo que você falou, no caso, ó, tirar o passaporte, comprar para isso aí é o É o planejamento. planejamento. Aí, quando você entra para o processo, aí você já Agora eu começa vou a desenhar pesquisar. as ações. Então, para eu tirar o meu passaporte, o que eu preciso? Eu preciso entrar no site da Polícia Federal, eu preciso pagar uma taxa, eu preciso ter tal documento. Então, eu vou transformar o meu planejamento num processo. Então, eu preciso agora, para tirar o meu passaporte, de fazer várias ações, microações. Certo. E eu preciso agendar na Receita Federal, na Polícia Federal. Eu preciso ir lá, me deslocar. Então, esse é o processo para tirar meu passaporte. Porém, para eu fazer a minha viagem, tem outras coisas. Então, eu vou precisar comprar a minha passagem. Eu vou usar milhas? Eu vou pagar no cartão de crédito? Então, como eu vou comprar a minha passagem? Então, imagina assim, o planejamento é onde eu quero ir, como eu vou, e o processo é o que eu preciso fazer. Aí vem a rotina. Então, lembra, PPR, planejamento, processo e rotina. A rotina são aqueles hábitos diários que, às vezes, a gente faz até de forma automática. Quer ver uma coisa? Você pensa para escovar o dente? Você pensa para tomar banho? Você pensa para calçar, às vezes, o sapato? A gente já tem o hábito de, Às vezes faz até acabou de sem tomar ver, né? café, a gente vai lá e escova os dentes. É natural isso. Então, a rotina, quando as pessoas falam assim, isso está dentro da minha rotina, porque aquilo já é automático para a pessoa.
Só que muitas vezes tem coisas invisíveis nas empresas que precisam se tornar visíveis e passar a fazer parte da rotina, para que os processos possam ser feitos e o planejamento seja executado. Então, muitas vezes revisar os indicadores. Lembra quando a gente falou, se você está faturando 80 mil, você quer faturar 110 mil, você chegou à conclusão que você precisa de 125 clientes. Pode ser que hoje você está ali com 80, 90, 100 clientes. Então, você começa a pensar nas ações. Eu vou investir em marketing digital, eu vou fazer anúncios, eu vou contratar mais um vendedor. E aí, você não vai acompanhar essa rotina, então você desenhou o processo, passou às vezes a execução, mas você precisa medir os resultados. Isso precisa fazer parte das rotinas das empresas. Então, o segredo aqui é realmente tornar visível aquilo que seria invisível. Então, revisar os indicadores, fazer, às vezes, as ligações de retorno dos clientes. Às vezes, você está atendendo muitos clientes, porém, você não está retornando, fazendo as ligações. Então, você começa a desenhar isso, e isso faz parte da sua rotina. Para eu aumentar a minha carteira de clientes, eu preciso ligar para 10 clientes todos os dias. Perfeito. Isso vai fazer parte da minha rotina. E aí entra os processos. Como que eu vou ligar para os meus clientes? Eu vou pegar a minha lista de clientes, os clientes que me chamaram no dia anterior ou na semana anterior. Eu vou pedir indicações de amigos. Certo. Então, a gente desenhou o processo. E isso tem que se tornar uma rotina para que você alcance o que você planejou de aumentar o seu faturamento. Como você falou tripé, igual a gente tem aqui, né? Os tripés aqui segurando as câmeras aqui. Se faltar um pezinho daquele ali, ela cai, né? Então, Essa aqui não tem como. Então, aqui, dentro de uma empresa, no caso aí, para ter sucesso empresarial, obrigatoriamente tem que ter esses três. Tem que ter os Tem que três. ter os três, né? E Muitas tem que ser bem empresas- feitos todos os três. Não pode Todos ser os mais ou três. menos também. Uma empresa sem planejamento, de onde ela quer chegar, como ela vai chegar, né? Os processos, de que maneira aquilo vai ser feito. E a execução diária, ela vai fracassar. Entendi. Muitas vezes, muitas empresas, elas quebram, Fábio, não é por falta de dinheiro, é por falta de planejamento, de estratégia, de processos. Então, esse é o mesmo. tripé do sucesso mesmo. E quando aquilo torna rotina, a pessoa é como escovar os dentes. A pessoa já vai fazer aquilo automático. Ela sabe que ela precisa chegar na empresa, então ela vai abrir e-mails, ela vai responder e-mails, ela vai ter o momento que ela vai fazer as ligações. Se ela tem uma reunião ou um compromisso de manhã, mas ela tem como rotina ligar para 10 pessoas, ela vai ligar na parte da tarde. Então, aquilo passa a fazer hábito, né? Passa a se tornar um hábito mesmo Isso da é a empresa. rotina, né? Então, A é uma rotina. rotina. Então, perfeito. Porque realmente é mesmo, né? Às vezes como se diz, eu também já passei por isso também, de chegar, por exemplo, e falar assim, não, amanhã eu vou fazer isso de manhã, vou fazer isso, né, tal horário e tal. Aí chega na hora, você começa a falar, nossa senhora, aí aparece uma coisa, aí você começa a mudar, muda daqui, muda dali e tal. Aí na hora que você chega no final do dia, você fala, nossa, não fiz quase nada hoje. E eu tinha que fazer isso, não fiz, aí então, obrigatoriamente, lógico que acontece alguns imprevistos, né? Mas se Sim. você tiver ali o foco ali, manter a rotina ali, com certeza, não, peraí, isso aqui eu posso fazer, mas eu vou encaixar nesse momento, que é o momento melhor, que é a hora que eu já vou fazer isso. Quando você Né? tem o processo do que você vai fazer bem desenhado, você sabe até quanto tempo você leva para fazer aquilo. Isso. Se aquilo já está na sua rotina, já está planejado na sua rotina diária, na sua rotina semanal, quando vem algum imprevisto, é aquela questão que a gente vê, que a gente falou do equilíbrio. Então a gente avalia, opa, chegou um imprevisto aqui, teve uma situação inesperada, o que eu vou fazer agora? Às vezes aquela situação ela veio, mas ela não precisa ser resolvida naquele momento. Certo. Então, é você parar e você ter esse equilíbrio e pensar, olha, eu tenho esse planejamento para o meu dia, a minha rotina está estabelecida, veio uma situação inesperada. O que eu vou fazer com ela? Eu tenho que fazer agora? Tem que ser agora? Aí vem também mais um segredo, que a gente fala muito na bússola do gestor, quando a gente vai delegar alguma coisa para alguém, a gente tem que fazer essa análise da bússola do gestor. Quando vem uma situação, você tem que perguntar assim, precisa ser feito agora? Aí a outra pergunta é, sim, tem que ser feito agora. Aí vem a segunda pergunta, eu preciso fazer ou eu posso passar para alguém? Ah, tá. E aí vem uma outra pergunta, e se ninguém fizer, o que acontece? Então, quando você passa por esse filtro, você consegue encaixar isso também dentro da sua rotina. Entendi. Tá Às vezes certo? tem coisa que pode ser que precisa ser feito, tem que ser feito por você, mas você pode deixar sem fazer porque não vai ter.
Não seria uma coisa assim urgente, mas às vezes pode ser que pareça que seja alguma coisa urgente, não é, e depois fala, não, peraí, se eu não fizer, o que, é que vai acontecer? Ah, não vai Sim. acontecer nada, então eu não preciso fazer agora. Aí você chega a Não essa preciso conclusão, fazer né? agora. Então, assim, Ah, você tá. passa por esse filtro, né? Se aquela situação tem que ser feita somente por mim, você vai fazer as duas perguntas. Tem que ser feito agora? Não, não precisa ser feito agora. Tá, eu posso fazer amanhã, eu posso fazer depois. E se eu não fizer, o que acontece? É, Então, até isso, muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa, mas na verdade ela nem precisa ser feita. entendi. É isso Sabe? Então mesmo. a gente passa por isso. Aí é a questão da gente estabelecer o que que é urgente, o que que é importante, o que que é indispensável e o que que é eliminável. É. Não, bacana demais. Bom, dentro como diz, da área empresarial, a gente está falando muito de planejamento, né, de processo e tal, mas isso tudo a gente precisa de ter, igual você falou, né? Eu preciso de clientes, né, no caso, né? Ah, eu tenho aqui tantos clientes que eu preciso chegar na meta, igual do exemplo que você deu, de 125 clientes, né? Nesse caso, Flavinho, como é que. Ó, chamei até de Flavinha, a gente já conhece há mais tempo, né? Então, ô Flávia, né? Desculpa, Flávia. Ô, Flávia, nesse Tranquilo. caso, como transformar, por exemplo, um lead? Eu queria que falasse, a pergunta é a seguinte: como transformar um lead em cliente? Mas eu queria que você explicasse o que é lead, para quem não sabe, né? Então, o lead é aquela pessoa que, de alguma maneira, se interessou pelo seu negócio, entrou em contato com você, mas ainda não é o seu cliente. Então, se Ele você. entrou em contato, mas não comprou Mas nada, não não comprou usou o nada ainda. serviço, nada. Comprar, que eu falo no geral, né? Serviço, produto, tudo mais, Sim, né? então esse é o lead que a gente chama no marketing digital. Então, eu vou te dar um exemplo. Um amigo seu indicou uma pessoa, né, um cliente seu indicou um amigo para comprar o seu serviço, né, o seu produto. Essa pessoa que veio por indicação do seu amigo é um lead. Ele foi por indicação, né? Então ele teve alguém que intermediou ali, não viu o seu anúncio nem nada, foi uma indicação. Ele está entrando em contato com você, mas ele ainda está sondando de você se ele vai comprar o seu serviço, o seu produto. É um lead. Ele só passa a ser seu cliente quando ele compra de você. Entendi. Então, no marketing, a gente chama de lead. E aí, como que você pode transformar um lead em cliente hoje? Então, assim, hoje no mundo moderno, as pessoas elas estão com muita pressa. Então, hoje em dia, a gente fala, né, que a gente costuma dizer que o tempo está passando muito rápido, né? A gente já está no meio do ano. Então, hoje, as pessoas têm muitas atribuições ali, o dia está passando muito rápido, as pessoas estão com muita pressa. Isso é mesmo. Então, a velocidade no atendimento do seu lead, ela é fundamental para você fechar o negócio. Então, seja por indicação, por anúncio, seja por qual meio for, o cliente entrou em contato com você, atenda esse cliente o mais rápido possível. Eu gosto de citar muito um filme que chama Irreversível, do Gaspar Noé, que ele diz que o Ó. tempo destrói tudo. Isso é verdade. Então, assim, O filme, como é que chama? o Irreversível. filme chama Irreversível e ele é do Gaspar Noé. Vou até anotar aqui também, Gaspar Noé. Lá tem uma frase que fala assim: o tempo destrói tudo. E é verdade. Eu gosto muito de ler livros também. Fica uma dica de livro aqui também, que chama O Código da Conversão. Código da conversão. Ó, Isso. bacana. E no Código da Conversão tem uma pesquisa que fala o seguinte: você tem 100 vezes mais chance de converter um lead, uma pessoa que entrou em contato com você, em cliente, nos primeiros 5 minutos que você atende ele, do que depois de 30 minutos. 100 vezes mais chance de 100 converter o vezes. lead nos 100 vezes primeiros nos primeiros 5 5 minutos. minutos. Só que o que, que acontece? Muitas empresas levam até 3 horas para responder um cliente. Hum, Eu estou falando da viagem da Itália e eu estou sondando uma agência de viagem e já tem umas 3 semanas que ele está me respondendo. Ele vai me respondendo assim, a cada 3, 4 dias. Você manda Agora, uma pergunta, uma ele me dúvida, responde daí a 3, 4 dias. Aí eu pergunto de mais alguma coisa, ele me responde daí a 3, 4 dias. A gente está conversando tem umas 3 semanas. Só que eu já estou falando com outra agência. Então, entendi. provavelmente, o que me passar orçamento, gerar valor, conexão comigo, eu vou fechar o mais rápido possível. Entendi. Então, o que, que acontece? Imagina que eu estivesse querendo comprar a passagem hoje, ou fechar o pacote hoje. Esse que levou 3, 4 dias para me responder já tinha me perdido, É, porque eu já tinha pesquisado outro. isso mesmo. Então, o que, que acontece? A maioria das empresas leva em torno de 3 horas. O cliente mais rápido que eu tinha de atendimento, ele respondia em média ali de 34 a 35 minutos, um cliente. E, pasme, tem 47% das empresas nunca respondem o cliente.
É mesmo? E muitas Mas, vezes recebe o lead e às vezes não responde o e essa cliente. resposta é uma mensagem no Instagram, no WhatsApp? Normalmente é WhatsApp, né? Normalmente é no Mas WhatsApp ou por e-mail. As por pessoas e-mail, então. esquecem que ela tem diversos canais. É, Então, nesse livro, Código de Conversão, que é onde tem essa pesquisa, que a gente chama de 100 vezes, né? A velocidade 100 vezes, né? Então, você tem 100 vezes mais mais chance de chance. converter um lead se você atender ele nos primeiros 5 minutos. Isso faz muito sentido. Por quê? Você imagina que você está ali agora no Google pesquisando que você precisa de um desentupidor, por exemplo, que a sua pia entupiu. Certo. Você está com uma urgência máxima ali. Então, se você entrou ali, viu os 4 anúncios, que a gente vai falar sobre como estar também nos primeiros lugares do Google. Uhum. Você viu ali os 4 anúncios, você clicou no primeiro. Normalmente você clica no primeiro. É, Você entrou em contato e a empresa não te respondeu, você tem uma questão urgente. Você vai você vai entrar no pegar no Google, vai próximo. pegar o próximo que aparecer e vai entrar em contato. Aquele que te responder primeiro e com mais velocidade, provavelmente você É. vai fechar porque você tem uma questão Então, urgente. essa questão dos 5 minutos não é dizer que você vai vender nos 5 minutos. Mas eu falo assim, vender que eu falo assim, eu não sei se é vender mesmo, mas é tipo assim, por exemplo, eu mandei uma mensagem para alguém, alguém me respondeu ali durante 5 minutos. Eu comecei a conversar com ele. E tô batendo papo ali e tal, e tirando as dúvidas e tal. Aí aquele outro que me respondeu daqui a 1 hora, por exemplo, é, eu já tô já com o Você já caminho, se conectou com já comuniquei o com de o outro. 5 minutos até 5 Eu minutos, posso você já se até conectou. sondar, mas eu vou ficar pensando, poxa, o outro que me respondeu rápido, então seria isso. Isso. E Aí você vai aí chegar lá entra e. o atendimento seu também, que a gente vai falar sobre isso. Tá. Hoje, Fábio, tem muitas ferramentas de automação que já agilizam esse atendimento. Então já tem ali as respostas automáticas. Então já tem ali chatbots, né, que vão Certo. respondendo automaticamente. O único cuidado é que o atendimento não fique muito robotizado. Então Robotizado, é essa fique um mesmo. atendimento mais humanizado. Mas hoje, inclusive, tem ferramentas de inteligência artificial que ajudam a pessoa a responder com mais celeridade. É. Quando o cliente entra em contato com você, você já fez a conexão com ele. Então, se você gera valor para o seu cliente, você se conecta com ele, pode ser até que o outro responda, mas você já saiu na frente. Já saí, exatamente. Então, aí vai depender realmente da conexão que você fez com o seu cliente, Tá, porque você bacana. já se conectou com ele com velocidade. Isso é interessante demais, né? Muito legal. Bom, dentro disso, né, desse mesmo assunto, eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Colhendo as minhas colinhas aqui, que é muita coisa, né? Senão eu guardar isso tudo de cabeça. Não guardar direito, não. Olha que eu tenho a cabeça grande, mas não dá para guardar tudo, não. Quais são os 3 principais princípios para vender mais? Então, para vender, você precisa dominar os 3 princípios. Um a gente falou agora, é a velocidade no atendimento. Eu ia até te perguntar isso mesmo, se um já era isso, assim, a agilidade ali Exatamente. e tal, né? Então, assim, hoje quem responde rápido, o lead, né? O lead, a gente fala que o lead quente, ele esfria em minutos. Então, é o que a gente falou antes. Então, ali vende mais quem responde mais rápido e se conecta com o cliente. Então, primeiro, a velocidade no atendimento, Certo. a clareza na oferta. Então, quando você se conecta com o seu cliente, você precisa sondar as necessidades do seu cliente. Então, passar a sua oferta para o seu cliente com clareza, o que ele precisa. Muita gente, muito empresário, ele quer empurrar para o cliente o que ele quer e não o que o cliente É, precisa. exatamente. Então, se a oferta for confusa, o cliente fica confuso e cliente confuso não fecha. É. Então, se conecte com velocidade, tenha clareza na sua oferta e faça um acompanhamento estratégico também. Muitas empresas, Fábio, elas recebem vários leads, principalmente de campanhas de tráfego pago, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Porém, elas fazem o contato inicial até com velocidade, começam a se conectar com o cliente, mas às vezes o cliente some. Isso é normal. Lembra que a gente falou que as pessoas estão muito atribuladas, né, no dia a dia? Elas estão com muitas atribuições no dia a dia. Até às vezes não é nem porque ela não teve interesse, às vezes aconteceu alguma coisa, ela precisou dar uma atenção para outra coisa e Um falou, aqui daqui a cliente, ou um pouquinho. filho que chorou, ou ela precisou de parar ali para fazer uma outra coisa. É, E muitas empresas não voltam nesse cliente. O voltar nesse cliente no atendimento, a gente chama no marketing de follow-up. Então, a gente costuma indicar até de 3 a 5 follow-ups. Então, significa assim, você conectou com o cliente, ele começou a interagir, mas aí o cliente sumiu. Volta naquele cliente, se você fala conecta 3 com a ele 5 de é tipo novo. assim, ele parou de responder. Aí viu que ficou um tempo ali, você vai
voltar nele é tipo assim, Uma tentativa. uma tentativa. Ele não respondeu, você tenta de novo. 2 Ah, tentativas. tá. Inclui uma ligação, tenta falar com o seu cliente, ouvir a voz do seu cliente. Entendi. Então, cada tentativa de follow-up, né, que a gente fala de retorno, a gente considera ali até de 3 a 5. Se realmente você tentou ali, espera o dia seguinte, o cliente realmente sumiu, desapareceu, aí você pode até dar aquele lead por Eu ia ter que perdido. perguntar aí mesmo, essas tentativas era tipo assim, você está conversando, é tudo no mesmo dia, não vai fazendo dias alternados, tem um limite assim, por exemplo, para essas tentativas? O importante é você não ser inconveniente com o seu cliente, né? É. Que ele pode ser o seu cliente, então é você não ser inconveniente. Se você tem um número, inclusive um WhatsApp Business, né? Uhum. E você é muito insistente com o cliente, ele pode te denunciar, então isso pode te dar um problema. Ah, tá. Então, por Beleza. exemplo, você fez um contato pela manhã com o seu cliente e começou a conversar. Ele sumiu, você pode voltar no dia, no mesmo dia à tarde. À tarde. E aí você tentou fazer o contato com ele. E aqui fica uma dica importante. Sempre termine as suas mensagens fazendo uma pergunta para o seu lead. Porque aquilo no cérebro, aquela pergunta no cérebro, ela gera a sensação assim, eu preciso responder. Então, Ah, quando tá. você devolve uma pergunta, por exemplo, assim, você fala, Flávia, eu te passei aqui o roteiro da Itália, qual o roteiro você mais gostou? Aí Tá. a pessoa passou o roteiro para mim, passou o orçamento e eu sumi. Você pode, ao invés de perguntar assim, só ficou alguma dúvida? Não, você pode perguntar uma coisa que vai fazer a pessoa te responder Entendi. mais claramente. Olha, qual o roteiro que você mais gostou? Ela Você pode vai até sair falar de assim, ah, não, não BH ou gostei de de São nenhum, né? Mas Paulo? já respondeu, né? O importante é ela entrar em Aí ela contato de fala novo, assim: né? sim, eu entendo. No caso, você não gostou do roteiro, você estava pensando em qual tipo de roteiro? Um roteiro mais turístico, um roteiro mais Entendi. religioso? Bacana. Conta para mim, qual tipo de roteiro te interessaria mais? As montanhas, um roteiro religioso, mais turístico, os pontos turísticos? Força a pessoa de novo a perguntar. Ah, Se a pessoa sumir novamente, você pode, no outro dia, entrar em contato com a pessoa e você pode perguntar assim: Oi, Flávia, tudo bem? Né? Aqui é fulano, da agência tal. Me tira uma dúvida, você vai sair de BH ou de São Paulo? Você entendi. prefere sair de BH ou de São Paulo? É Estou te aquele. perguntando porque de São Paulo eu posso conseguir uma condição melhor. Tá vendo que eu estou sempre buscando o meu cliente, tentando Uhum. fazer ali conexões e buscando resgatar esse cliente. Então, muitas vezes, a venda ela não acontece ali no primeiro contato, ela acontece no acompanhamento. Ah, interessante. É engraçado, né? É coisas que já tinha ouvido, né, falar sobre isso, mas você comentando aí agora, é realmente mesmo, tem muita gente que não faz isso, não. Outro dia eu precisei para manutenção da impressora minha aqui, né? E eu entrei em contato em Belo Horizonte, falei, pô, aqui não tem ninguém que mexe, né? Então, senão daria preferência para aqui, para a região. Aí eu entrei em contato com uma, mandei mensagem, nada. Aí eu mandei na segunda que eu mandei, MG, alguma coisa lá de impressoras, mas parece até que ela já estava esperando eu retornar que eu mandei. E na hora que eu falei assim, já vou mandar e já vou olhar outro, porque vai demorar igual a outra, né? Aí na hora que eu tô olhando, lá no WhatsApp, eu uso na tela do computador, olhei assim, pois não, qual que é o seu, né, e tal. Eu falei, e tal, aí eu comecei a responder, só que aí, pelo que parece lá, é uma pessoa mesmo, parece que era automático não, que foi muito assim, né? E tal, às vezes até né? A gente não sabe de hoje. Hoje está Aí me tudo respondeu e foi muito indo, beleza, moderno. beleza, tal e tal e tudo. O outro que eu mandei realmente mesmo não me respondeu, não. Não respondeu. E Entendeu? às vezes esse que você fez o primeiro contato ali, te passou o orçamento, às vezes a gente realmente vai pensar, vai organizar, a gente já vê o valor e pensa assim, poxa, hoje é dia 21, eu vou deixar aqui em stand-by, meu cartão vira daqui a 5 dias, aí eu entro em contato de novo. Se você ficar, você na sua mente sabe que você vai esperar 5 dias, que você vai precisar arrumar a impressora, por exemplo. É, Mas lá pode ser que a empresa pense assim, o Fábio sumiu. entendi. Deixa eu chamar ele aqui. Fábio, aí a pessoa interage com você de novo para buscar entender. Aí você pode até falar: não, eu estou esperando o meu cartão virar dia 26. Ah, posso entrar em contato com você É. então no dia 26? Então, esse acompanhamento é fundamental para No meu fechamento de caso, foi vendas. parecido. No meu caso, ele comentou, eu falei, não, bacana, então tá jóia, não, beleza. Aí quando foi, isso foi de manhã. Aí como eu já resolvi já o meu caso, eu nem procurei outra não. Porque ele falou, já me retornou aqui, eu tô com muita coisa para fazer aqui, já resolvi, então eu vou levar lá. Só que como eu tô aqui, eu vou sempre segunda-feira em Belo Horizonte, né? Então, quer dizer, segunda-feira eu vou levar lá. Só que eu não falei isso com ele, né? Aí ele falou, Exatamente. chegou à tarde, ele mandou uma mensagem assim, ó, ô Fábio, ô seu Fábio, né, tudo bem e tal e tudo, a respeito da impressora, o senhor
vai trazê-lo aqui, ou se tiver alguma dificuldade de trazer, a gente pode mandar buscar. A gente busca aqui em Belo Horizonte, Contagem e tal. Aí que eu lembrei, ó, foi mandar mensagem para ele, não, eu estou em Moeda, segunda-feira eu vou estar aí, vou levar aí para você e tal. Mas ele me retornou e tal. Ele podia, é que você falou, né? Ele procurou saber, né? Sim, Ele e fez ele a fez o pergunta. acompanhamento. Se era para levar lá ou se era para me buscar. Aí eu falei, não, eu vou Exatamente. levar aí na segunda-feira e tal. Quando você faz pergunta, você instiga a pessoa a ter uma necessidade de te responder. Bacana demais. Bom, dentro, né, do mesmo assunto, agora mudando um pouquinho, mas é assim, tudo é empresarial, né? Tudo é coisa de marketing e tal. Eu queria até fazer uma pergunta, né, até para quem está escutando a gente aí, né, vendo a gente também. É o seguinte, olha, você acredita que o seu cliente ideal está nas redes sociais? Se você acredita que ele está nas redes sociais, então por que que ele ainda não está comprando de você? Isso é uma pergunta que, né, poxa, meu cliente está na rede social e tal, mas eu estou vendendo para ele, não estou, né? Então, aí eu queria até te fazer uma pergunta, é o seguinte, dentro disso aqui, Flavinha, qual que seria a importância hoje dos anúncios online, no caso, né? Então, A real hoje, importância, na verdade, né? Porque não é só importância, né? É real importância, é né? real importância. Hoje, todo mundo está na internet, todo mundo está com o celular na mão. Então, hoje, os anúncios online, eles não são um custo, eles são um investimento estratégico. Então, os anúncios online deixaram de ser uma opção e passaram a se tornar uma necessidade estratégica. Então, primeiro, por que você precisa estar na internet? Porque você precisa garantir a sua presença no digital. Então, imagina, por exemplo, que você tem uma loja mega estruturada e ela está no meio do deserto. Inclusive, depois, né, quem está assistindo a gente aí, dá um Google e pesquisa assim, loja da Prada no deserto dos Estados Unidos. Então, o que a Prada fez? Ela colocou uma loja, que é um ponto turístico, na verdade, é como uma espécie de museu, no meio do deserto do Texas. Ó. Então, quem está passando ali pelo deserto, do nada, no meio do nada, aparece uma loja da Prada. E aí eles colocaram lá, né, os artigos de luxo da Prada. Inclusive tem uma história que quando eles montaram era para ser um ponto turístico mesmo. Só que eles colocaram e na primeira semana as pessoas foram lá e roubaram. Ó. Então, o que que eles fizeram hoje? As bolsas que tem lá não tem fundo e os sapatos só tem um pé. Mas eles recompuseram a loja, mas é como a loja da Prada no meio do deserto. Então, se o seu negócio hoje ele não está na internet, é como você ter uma loja bem estruturada que ninguém vê. Então, ali no deserto, Exatamente. só quem passar ali que vai ver aquela loja. Então, quando você não está na internet, é a mesma coisa. Você pode ter um excelente produto, um excelente serviço, mas ninguém está te vendo. Então, os investimentos com anúncio online hoje é realmente um investimento estratégico que você precisa se planejar, criar um processo e ter a rotina de acompanhar os resultados, que a gente falou também. E aí vem a questão assim, o cliente entrou em contato com você, além dos anúncios, né, você está aparecendo para novas pessoas, você tem a possibilidade de fazer o remarketing. O que que é o remarketing? As ferramentas hoje de anúncios online, elas guardam os dados do perfil do cliente que entrou em contato com você e você tem a possibilidade de aparecer para o seu cliente novamente. Sabe quando você pesquisa uma geladeira na internet e daí a pouco todo o anúncio, tudo que você abre aparece, aquele anúncio te persegue? Então, essa Desculpa. é a vantagem do remarketing. Antigamente eu ficava assim, né? Quando começou isso, né? Você falava assim, ué, eu pesquisei sobre uma capa para o banco do carro, aí agora eu tô vendo esse negócio para todo lado, É o né? remarketing, é o famoso Né? remarketing. Por quê? Porque as plataformas sabem que você tem aquele interesse. E Então, começa a bombardear e você com a começa a informação. bombardear de anúncios. Então, além de você criar ali a presença no digital, poder ser pesquisado, né, e ser encontrado por clientes que não te conhecem. Às vezes, Fábio, eu faço anúncios para lojas e aí as pessoas me contam, né? Eu trabalho muito com negócios locais e elas falam assim, Flávia, eu estava a 2 quarteirões da loja e não sabia que tinha essa loja Não, aqui. Então, né? eles me contam, né? Então, é porque você passa a ser visto ali na internet, até por pessoas mesmo da sua região. Dando um exemplo também, uma vez eu precisava fazer uma impressão também, a gente trabalha com serviço gráfico aqui também e tal, mas era uma coisa rápida, né, para um cliente, e eu no caminho lá do Ciona, deixar, né, a minha esposa lá para ir para o centro, né,
Eu cheguei lá no senhor e falei, deixa eu pesquisar alguma coisa assim. Eu pesquisei e falei, gente, tem um negócio aqui na Contorno aqui, eu passo na porta com estacionamento e tudo, parei lá, resolvi o problema todo, ainda descobri uma outra opção, né, para quando eu precisar de algum trabalho, e tudo foi lá na internet, e eu não sabia. E eu não sabia o seguinte, eu não observei, porque eu passava na porta todo dia, e eu fiquei Todos os tentando dias. imaginar, eu fui achar no meu caso foi no Google, né? Eu estava falando a Exatamente. respeito de Google, né, no caso, mas aí muito é Google. Hoje em dia todo mundo fala assim, dá um Google, né, e tal e tudo, mas a questão dos anúncios online não é somente Google, não, né? A gente tem que ver aqui, no caso, tem ali o Meta, né? O Meta Ads e o Google Ads, no caso, né? Então, são duas plataformas ali. No caso, seriam essas duas que tem de plataformas, sim, são as principais, Essas são ou as principais, as né? principais, né? Então, tem outras plataformas também, tem TikTok. Então, não só a parte orgânica, né, da plataforma, que são os anúncios, né, que são ali, você aparece ali gratuitamente. Entendi. A gente vai falar sobre isso também, mas todas as plataformas, elas têm também o formato que você pode pagar para anunciar. Então, tem o Pinterest, tem o TikTok, as plataformas também, né? Então, você pode anunciar, por exemplo, no Magazine Luiza. Sim. Então, tem outras plataformas. O próprio LinkedIn, tem o LinkedIn Ads também, que você pode fazer anúncios dentro do LinkedIn. Mas as mais famosas e as principais, realmente, ainda é o Google e o Meta Ads, que inclui o Facebook e o Instagram. No caso aqui, por exemplo, eu até anotei uma pergunta aqui que eu vi até a gente fazendo preparando, né, para conversar com você. A pergunta que veio foi assim: por que que Meta Ads e Google Ads são tão complementares? Elas funcionam como uma dupla mesmo estratégica. Então a gente costuma dizer assim, que no Meta, o Meta atrai o cliente e o Google captura. Então eu vou explicar isso melhor. O Meta, né, que inclui ali o Facebook e o Instagram, ele é ótimo para despertar o interesse do cliente. Então ele é muito bom para segmentos como moda, como alimentação, né, estética. Então a pessoa está ali no Instagram, de repente aparece um anúncio maravilhoso de um sanduíche. Então desperta nela o interesse de comprar aquele sanduíche. Então o Meta, né, o Instagram, o Meta Ads, os anúncios no Meta Ads, eles são muito bons para você despertar o interesse do seu cliente. Já o Google, ele é excelente para quem está buscando o seu serviço. Então, principalmente serviços emergenciais, né, que a pessoa precisa, como a gente deu o exemplo aqui, é uma Distribuidora, manutenção, né? conserto, mas também para contratar, né, serviços aí, né, de terceiros, advogados, médicos e, claro, para comprar produtos também. Então, a gente fala que o Google é a rede de intenção e o Meta é a rede de atenção, por isso que elas são complementares. Dentro do possível, é muito importante você anunciar nas duas plataformas, uma para o seu cliente, né, conhecer você. A gente fala que a gente faz muitas campanhas no Meta, às vezes de reconhecimento de marca, de alcance, né, para despertar o interesse ali do seu cliente. E o Google, quando o cliente te procurar, ele vai te encontrar. Por isso que elas são Lá complementares. no comecinho lá, eu até ali, por exemplo, no caso você já fez mais de 80 campanhas e com 15 milhões de De faturamento, faturamento né? gerado pelos Isso, clientes. mas esse foi nas duas plataformas? Ou nesse caso, assim, você comentou que o Meta, né, no caso, o Instagram e Facebook, né, o Meta, né? Sim. Ele é de atenção, né? No caso, é atenção, né? É, de atenção. Você A pessoa desperta o desperta interesse. atenção. Aí, esse faturamento pode considerar também que veio de lá Veio também? das duas plataformas. Ah, tá. Então, por exemplo, como eu te falei, né, a maioria dos meus clientes de serviços, a gente faz campanha no Google. Os Ah, meus tá. clientes de estética, de moda, clientes de alimentação, a gente faz muitas campanhas no Meta também, que é o Instagram. Então a gente mostra ali os resultados, né, uma clínica de estética, um antes e depois, Não, né, bacana. uma alimentação, como a gente falou. Imagina uma sexta-feira à tarde aparece um anúncio maravilhoso de uma pizza. Nossa. Então você nem estava pensando em comer pizza, mas despertou o seu interesse por um anúncio bem feito. E aí você fala: olha que bacana, olha essa pizzaria, ela está a 3 quarteirões da minha casa. Ó, me Então a entrega aqui, né? importância dos anúncios, Vamos usar isso. entrega aqui, maravilhoso. Vou mostrar para alguém da minha família, vou mostrar para minha esposa. Ó, vamos pedir essa pizza aqui hoje, olha que bacana. Né? Então, o Meta Ads, né, o Instagram e o Facebook, desperta atenção e o Google, ele captura o cliente quando ele está buscando o que você Não, oferece. bacana. Bom, dentro disso que a gente comentou a respeito, né, no caso, agora eu vou deixar lá para o Google, Certo. tá? Como é que
como é que eu deixo, por exemplo, como é que eu deixo a minha empresa na primeira página no primeiro lugar do Google, né? Primeira página, no primeiro lugar do Google lá. Para minha empresa, mas né, como deixar a empresa, né, de todos aí no caso, no primeiro lugar do Google. Então, existem dois caminhos para sua empresa estar bem, né, ranqueada no Google. Então, para sua empresa aparecer nos primeiros lugares do Google, você pode fazer o tráfego orgânico e o tráfego pago. O tráfego pago são as campanhas que você vai fazer no Google Ads. Mas é importante que você se atente a algumas estratégias. Eu vou deixar duas dicas aqui hoje. Quando você vai montar uma campanha no Google Ads, você vai trabalhar com palavras-chave. Então, essas palavras-chave é quando o seu cliente pesquisar, ele precisa encontrar o seu anúncio, clicar nele e entrar em contato com você. Mas imagina a seguinte situação: você coloca assim, uma palavra-chave, lavar sofá. A pessoa que pesquisa lavar sofá, ela pode estar querendo um tutorial, uma dica, um vídeo de como ela mesma pode lavar o sofá. Ah, não necessariamente o serviço que ela está precisando para lavar o sofá dela, né? Exatamente. Agora, quando você coloca a palavra-chave empresa para lavar sofá em BH, a pessoa está buscando alguém que execute o serviço. Ah, tá. Então, você precisa ter palavras-chave estratégicas com intenção e contexto de busca pelo seu serviço, pelo que a sua empresa oferece. Entendi. E aí, a outra dica é, quando a pessoa pesquisa, você colocou a palavra-chave, empresa lavar sofá BH. Aí vem os termos de pesquisa. É como a pessoa digita mesmo. Então, ela pode pesquisar assim: quero contratar uma empresa para lavar o meu sofá em Belo Horizonte. Então, é como ela digitou. Esse é o famoso termo de pesquisa. Então, quando você faz a otimização dos termos de pesquisa, você pesquisa ali como o seu cliente está pesquisando, você vai descobrir o que você não quer que apareça para o seu cliente, e aí você vai negativar esses termos. Entendi. Então, se a pessoa falar assim, lavar o meu sofá, preço barato, por exemplo, você não quer que preço barato apareça o seu Porque se anúncio. apareceu, eu já entendo, mas às vezes tem muita gente que não sabe, que apareceu o anúncio, a pessoa clicou, ela já está debitando lá dela, Ela paga pelo ela vai clique. pagar pelo clique, né? Então, Isso. às vezes aquela pessoa que está lá, viu, deixa eu clicar de curiosidade aqui, não é o cliente dele, mas clicou, ela pagou do mesmo jeito. Exatamente. Né? O Então, você Google não paga, adivinha quem você... que é o cliente certo, né? Ele só mostra para quem Exatamente. Ele pesquisou, né? mostra para quem pesquisou. Então, aí a importância de palavras-chave estratégicas e Entendi. você acompanhar nos termos de pesquisa como os seus clientes estão pesquisando. E ali dos termos de pesquisa pode surgir ideias de novas palavras-chave. Olha, eu estou descobrindo que eles estão pesquisando muito esse termo. Eu vou colocá-lo como palavra-chave porque é um termo interessante para mim. E Então, quando você você tem... vai gerenciar uma campanha, porque tem muita gente que às vezes fala assim, eu mesmo vou fazer a campanha e tal, vai ter aqueles tutoriais do Google lá, não sei nem se pode falar assim, né? Mas aquilo lá, Sim. acho que aquilo ali é mais para acabar com o dinheiro rápido mesmo, né? Se você não tiver a estratégia correta, É, você né? vai gastar o seu clique e não vai receber E o não seu vai cliente receber. qualificado. Então, aí, quando você faz a gestão lá, quando você pega uma campanha lá, isso tudo você. Por exemplo, eu estou com a minha empresa, eu falo, eu trabalho com o Guia da Estrada Real aqui e eu quero que você divulgue ele nesse ramo X. Aí você vai fazer. Aí essa análise que eu teria que parar lá para poder fazer aquele negócio tudo, eu vou te contratar, você vai fazer isso para mim. Exatamente. Então, a gente Né? faz o planejamento estratégico, o estudo de mercado, a gente faz um mapa de campanha estratégico com as palavras-chave certas para que traga o cliente qualificado para você. Não. Quando a gente coloca a sua campanha no ar, Fábio, a gente vai fazer esse acompanhamento de como que os clientes estão pesquisando. Na verdade, o seu trabalho não é só montar a campanha, você faz o acompanhamento dela também para saber de onde está vindo mais retorno ali. Ah, não, isso aqui não está dando retorno, então eu vou tirar isso aqui, vou fazer uma outra, vou Essa é a parte trocar. mais estratégica, a parte mais importante, porque quando você acompanha como a campanha está, né, ela está se performando, você vai fazendo pequenos ajustes. Eu costumo dizer com meus clientes que eu vou lapidando o diamante para que a campanha fique bem ajustada, para que então o cliente passe a receber mesmo um fluxo ali de leads, né? Que a gente falou, os leads ainda não são clientes. Então, para que os meus clientes comecem a ter um fluxo constante ali de leads, para que eles possam, então, aí vem a parte do atendimento, converter aquele cliente que chegou pela internet. Bacana demais, E né? na parte do tráfego orgânico que a gente falou, é importante Exatamente. também você ter um Google Meu Negócio, que agora chama Google Empresas, Uhum. bem estruturado. Você não paga nada para ter o Google Meu Negócio, mas ele precisa ter todas as informações da sua empresa, ele precisa ser bem avaliado.
Então, as duas estratégias para você aparecer no Google é ter campanhas estratégicas bem feitas no Google Ads e um Google Meu Negócio, que agora é Google Google Empresas, bem Empresas. estruturado também. Eu sempre tive uma dúvida, às vezes pode ser a dúvida também né, quem está vendo a gente aí também. Tem como ter os dois? O pago e o orgânico? É a melhor pedida. Não, mas tipo assim, por exemplo, ó, eu tenho a minha empresa aqui, Guia da Estrada Real, tá lá no endereço X, telefone e tal e tudo. Eu sempre achava que quando a gente fazia uma campanha, por exemplo, agora eu vou investir no Google, vou pagar para ele, então ele vai aparecer como pago. Que é a fala ficha, né? A ficha minha sumia do Google, né? Meus dados do orgânico. Ele Não, passava não a some. ser do Ads, no caso. Não, aparece pelo contrário. Aparece, se o seu anúncio for bem estruturado, ele aparece num dos 4 primeiros lugares do Google e aparece a sua ficha do Google Empresas também. Ah, tá. Então, o que que muitas pessoas fazem? Elas, às vezes, veem o seu anúncio ali e vê a sua ficha do Google e ela fala, poxa, essa empresa é uma empresa que está investindo bem no Google, é uma Ah, empresa tá. Um é estruturada. orgânico, o outro eu pago, mas a taxa Isso, e tá. aí ela vai no orgânico, tá lá 5 estrelinhas de avaliação, aí ela clica às vezes no seu anúncio, vai para sua página. Então, isso já causa um impacto quando você tem uma ficha do Google, né, empresas bem estruturada, e você também aparece ali nos 4 primeiros lugares do Google. Bacana. Ah, legal. É uma dúvida que eu tinha. Pra você ver, né, assim, não sou totalmente leigo, né, trabalho né, com isso também, mas com essa parte de internet e tudo, mas eu achava que quando pagava, o orgânico sumia do Não, negócio. aparece os dois. E É, né? aparece também, se a pessoa pesquisar pelo seu nome, né, que a gente chama de pesquisa Uhum. institucional, vai aparecer inclusive as suas redes sociais. Então, Faz eles tudo, é. falam, olha, é uma empresa bem estruturada, ela tem anúncios patrocinados, ela tem as redes sociais, tem a ficha do Google Empresas bem também qualificada. É. Então, isso traz credibilidade para o seu negócio. Não, legal, bacana. Bom, aí dentro disso tudo, hoje em dia, qual que é vou dizer, a moda do negócio do mundo hoje é a IA, né? Que é a inteligência artificial, né? Como é que a inteligência artificial hoje, ela está mudando essa parte aí do marketing digital aí, no caso? Está influenciando muito? Não está? Tá a mesma coisa? Não, Ajuda? Atrapalha? Como é que... a inteligência artificial hoje, ela veio para todo mundo, Fábio. E muitos pequenos empresários pensam que a inteligência artificial ela é só para as grandes empresas. A inteligência artificial veio para todo mundo. Então, até os pequenos empresários, eles podem sim fazer uso da inteligência artificial. Você quer ver alguns exemplos aqui? A Uhum. inteligência artificial hoje, ela não é o futuro, ela já está mudando a realidade já, Já está né, aqui. de muitas empresas. Então, você pode utilizar a inteligência artificial para criar os seus conteúdos nas redes sociais. Então, você pode utilizar a IA, né, que a gente fala, para ter ideias de conteúdos, de posts, inclusive de textos que você pode mandar para os seus clientes via e-mail. Então, você pode utilizar a inteligência artificial também para atender melhor o seu cliente. Então, como a gente falou, né? Você usa os chatbots, né? Que são ali nada mais é do que a inteligência artificial respondendo de acordo com o que o seu cliente vai ali interagindo. Então, hoje tem muitas ferramentas, algumas até bem acessíveis, de inteligência artificial. Essa- Você pode também otimizar as suas campanhas Uhum. através de inteligência artificial. Hoje, todas as plataformas, elas usam dados da inteligência artificial para segmentar melhor o público, para saber, para sugerir estratégias também. Ah, que Então, legal. dentro das próprias plataformas já tem ferramentas de inteligência artificial que ajudam a otimizar as campanhas. Porque eu lembro que, assim, eu já tem um tempinho que eu acessei o Ads, né, lá do Google, ele já tinha um lugar lá que você pesquisava lá a palavra-chave relativa àquele, né, tema que você colocou, e ali aparecia algumas palavras, Sugestões. sugestões. Então hoje isso aí já tá mais aprimorado ainda. Mais aprimorado. E Né? claro, você precisa ter em mente assim, estrategicamente, se você vai acatar ou não aquela sugestão. Porque como a gente falou, pode ser que ele vai fazer as sugestões baseado, por exemplo, no que você anuncia. Então, quando você coloca ali o site na campanha, ele já usa a inteligência artificial para otimizar o que você está oferecendo e te dar sugestões para fazer as suas campanhas. Porém, você precisa de ter um olhar estratégico para saber se aquela sugestão que foi dada ali pela inteligência artificial do Google, se ela vai caber para a sua campanha ou não. Ah, Uma outra interessante. coisa que você pode usar a inteligência artificial também é para analisar dados, analisar ali números. Então, assim, você não precisa ser um programador gigante ou
ter uma empresa gigante para utilizar a inteligência artificial. Você Legal. pode trazer os dados, né, que você levantou ali e pode perguntar para a inteligência artificial, né, como estão os dados, falar quais são os seus objetivos. Então, você pode, inclusive, montar estratégias utilizando a inteligência artificial. Então, a gente fala que a inteligência artificial, ela não veio para substituir o pequeno, ela veio para potencializar quem está disposto a evoluir. Ah, bom, bacana demais, né? Como diz, né? O pessoal ficava antigamente, é o futuro, né? Tem uma vez que teve um filme lá que chamava Iá, você lembra? Tinha um menininho, né? Eu Sim. imaginava que ia chegar tão rápido, né? A vida passa realmente muito rápido, né? Bom, Flavinha, agora eu queria até te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente quer saber para não cometer, né? Quando eu estou falando para não cometer, todo mundo já sabe que é erro que eu estou falando, de errar alguma coisa, né? Quais são os 5 erros mais comuns dentro aí do marketing digital, né? Que só mais erra, fala, pô, né? Depois que sai reclamando, né? Que não teve lucro, não teve retorno, né? Então, quais que são os 5 erros mais comuns aí, no caso? Então, o que ninguém te conta, Fábio, é que a maioria das empresas, elas fecham, não é por falta de dinheiro, é pelos erros que elas cometem, às vezes, muitas vezes, sem perceber. Então, quais que seriam esses 5 erros? O primeiro erro, energia no lugar errado. Muitas vezes meus clientes viram para mim, são prestadores de serviço, e falam assim, Flávia, agora eu quero investir em dropshipping. Ah, agora eu quero ser afiliado de tal produto. Sendo que ele tem um excelente negócio e ao invés de concentrar energia e potencializar o negócio dele, ele está canalizando a energia dele no lugar errado. Então, para mim, no marketing digital, esse é o principal erro. É o primeiro erro, né, dos 5. É a energia no lugar errado. Então, assim, o problema é que, às vezes, muitas vezes, desfocar vai te custar resultado, vai te custar dinheiro, vai te custar ali, né? Você precisa concentrar a sua energia naquilo que você já tem ali de bom, ao invés O de que você tá dando buscar certo outras ali, formas. você tenta melhorar aquele ali, em vez de falar, não, eu acho que eu vou fazer isso aqui, sair por outro caminho, Falta de foco, falta de falta de foco. clareza. Uhum. Então, esse é um dos erros. O segundo erro é a falta de consistência, que a gente já falou também. O marketing digital, ele não é mágica. Então, muitas vezes, as pessoas querem postar no Instagram, elas ficam empolgadas, aí elas postam uma semana, depois elas somem. Elas começam a investir nas campanhas e elas acham que com uma semana elas já vão lotar a agenda dela e às vezes não é assim. Aliás, muitas vezes o tráfego pago ele precisa de um tempo para gerar resultado. Nós já temos na nossa empresa de colchões já campanhas rodando há mais de 3 anos. E no começo a gente foi começando aos poucos, a gente foi fazendo os ajustes para gerar essa consistência que a gente tem hoje. Então, além da falta de clareza, né, que é o número 1, o número 2 é a falta de consistência em manter ali as estratégias, em acreditar nas estratégias e saber que o marketing digital não é mágica. Não. O terceiro erro é a pessoa não gerar valor quando ela vende. Então a pessoa só quer vender, 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 e isso é um erro, porque as pessoas muitas vezes elas querem gerar conexão, elas querem às vezes aprender. Quantas vezes você atende um cliente que às vezes o cliente quer tirar uma dúvida com você e você só está pensando em vender, vender, vender. E tem clientes que às vezes eles estão com dúvida ou então não está no momento certo de compra, porém se o seu atendimento conectou com ele, você tirou a dúvida dele, teve um excelente atendimento, você gerou conexão com o seu cliente depois vai se lembrar de você. Então, quem só vende, afasta. Quem gera valor, se conecta com a pessoa. Não. O quarto erro é não estudar vendas. Eu já tive clientes que falam assim, Flávia, eu gosto de fazer o meu artesanato aqui, mas eu detesto vender. Aí eu perguntei para a pessoa, então por que você está fazendo o que você está fazendo? Você vai deixar de enfeite para você? Você vai dar? Não, eu quero vender. Então, você precisa estudar vendas. Então, o empresário que não estuda vendas, ele realmente está cometendo erro. Então, sondar o cliente, tem diversas ferramentas. Aqui fica a sugestão de um livro também que chama Spin Selling. Spin selling? Spin Selling, com S, Spin Selling. É um livro Selling. americano, muito famoso, é conhecido como a Bíblia das Vendas. Spin selling. Spin Selling. E ele ensina como fazer vendas, como conectar com o seu cliente, inclusive vendas de grande valor. A venda está em tudo, né? Desde a hora que a O gente tempo acorda, a todo. gente começa a vender, né? O tempo todo a gente está É. vendendo.
E a quinta e última dica é o empresário também não ter um mentor. Uma pessoa, às vezes, mais experiente, que vai saber encurtar o caminho. A gente costuma dizer que a caminhada empreendedora ela é muito solitária. Então, se a pessoa não se conecta a grupos ali, né, e que tem um mentor, uma pessoa com mais experiência, uma pessoa que já está lá onde você quer chegar, que já tem anos aí, né? Nós, por exemplo, temos mais de 19 anos como empresários. Então, normalmente, é bom você ter um mentor que te guie. Então, recapitulando aqui, concentrar energia, os 5 principais erros. Concentrar energia no lugar errado. A pessoa, falta de consistência, ela não ter ali foco, né? o foco e a consistência. A pessoa não gerar valor quando ela atende o cliente. Não estudar sobre vendas, não aprender sobre como vender e não ter um mentor. Então, a gente acredita, assim, que a pessoa evitando esses erros e com as dicas que nós passamos aqui, a gente possa levar mais conhecimento para as pessoas possam crescer nos seus negócios. Bacana demais, é muito legal mesmo. Flávio, olha, para você ver, a gente fica olhando assim para o relógio, a gente fica conversando aqui, parece que aqui eu falo que aqui é outra dimensão, sabe? Que aqui ó, o tempo lá fora passa diferente daqui. Aqui para o tempo, mas lá tá, o relógio está correndo. A gente vai conversando, o tempo passa rapidinho, já está dando o nosso horário aí, a gente já, né? Eu queria te agradecer, né, mais uma vez aqui pela, né, a visita para a gente aqui, né, é uma honra para a gente ter você aí com toda a sua experiência, eu te conheço já tem muito tempo e eu sei que, né, que tudo que você falou aqui como eu disse, de vivência mesmo, de aprendizado, eu sei que você investiu muito, né, em aprender as coisas também, e eu queria também que você deixasse as considerações finais também para quem, né, quiser também, às vezes, tirar alguma dúvida, como é que faz para entrar em contato com você? Eu quero saber a respeito próprio de fazer uma campanha ou de alguma dúvida relativa a essa parte empresarial, né? Sei que você tem uns cursos também, então, né? Sim. Então, é lá da Estação de Negócios, né? E tudo mais. Nós temos cursos, nós temos aí as nossas mentorias, né? E nós temos a agência 3FN Digital também. Então, eu queria agradecer aqui, né, também pela oportunidade, pelo espaço e deixar aberto aí para as pessoas, né, que quiserem fazer contato conosco. O meu Instagram é flavianunes.en de Estação de Negócios. Tá. Então, flavianunes.en. No YouTube também pode pesquisar Estação de Negócios. Nós temos lá, né, mais de 60 lives na Estação de Negócios no nosso YouTube. O Instagram é flavianunes.en. EN, né? Ah, bacana. Isso, tem o nosso YouTube e também tem o estaçãodenegócios.com.br, que é onde a gente tem os nossos cursos e todos os nossos contatos. Muito bacana, legal. Agradecemos aí a visita aqui. As portas estão abertas, sempre que tiver algum assunto também, quiser falar, isso aqui é interessante para a gente poder estar conversando também. Pode falar com a gente faz outra live aí também. Muito obrigado aí pela presença, viu? Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Então é isso aí. Com isso, gente, nós estamos chegando aqui a mais um final de uma live. Agradecer a todos aí que acompanharam a gente até o final aí, sabe? E precisando aí dessa parte empresarial mesmo, de contato com a Flávia lá, que você vai, com certeza, você vai gostar, tá, do trabalho. Queria agradecer mais uma vez aqui a todos os patrocinadores nossos aí do MegaCast, o Sicredi, né, o Padaria Lamartine, a Prime New Colchões, né, colchões terapêuticos, JB Delivery, Denilson Van, pessoa de viagem, evento, é só falar com ele lá. Lore Telecom, internet fibra ótica de altíssima qualidade. Nisiele Caixeta, clínica odontológica. O Tio Rafa Garage, precisa dar um tapinha no carro lá, alguma coisa relativa a plotagem, sulfilme, é só entrar em contato com o Tio Rafa Garage lá, o Rafael. E o Agrolapa também de Belo Vale. A realização foi nossa, do Guia da Estrada Real, junto aí com a Rádio Mega 98 FM. Quer escutar uma programação bacana, sintoniza lá 98.7. Então, desde já agradecemos a todos aí, um abraço e um beijo no coração para todo mundo aí.